Senhor abençoe os meninos, alguém pela primeira vez na casa. Então nós vamos fazer a prece de início, convido a todos para que continue sintonizando a espiritualidade superior, por Deus, por Jesus, agradecendo por estarmos aqui mais esta noite, de podermos buscar esse amor de Jesus através da palestra da nossa irmã na noite de hoje, Carmen Silva, que possamos no nosso dia a dia aplicar esses ensinamentos, aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, onde quer que nós vamos. E a cada dia sermos melhor um pouquinho mais. Durante a palestra possamos refletir no nosso dia a dia, sempre buscando endireitar o nosso caminho no sentido dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Pai, que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Muito obrigado. Está aberto a palestra na noite de hoje. Assim seja. Nós temos aqui um trechinho do Evangelho que nós costumamos fazer, no capítulo 28 das preces espíritas. E aqui tem um item que é a prece para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. O nosso tema, inclusive, da palestra. Então, Allan Kardec diz assim: todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem, do progresso, no decurso das provas da vida. Fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando nos vê fracassar. Seu nome pouco importa, pois pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Nós o invocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom amigo espiritual. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior, pelo qual sentimos particularmente uma simpatia especial. Além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores, que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Eles são geralmente parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos ajudam pelos seus conselhos e muitas vezes intervindo nos atos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza de nossas inclinações, que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas e também de tantas outras portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. Há uns que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. A prece aos espíritos, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus, para pedir-lhes força para resistir às más sugestões e assistência nas necessidades da vida. Meus amigos,
Nós temos então hoje, como anunciou aqui nosso amigo Frederico, a presença da nossa irmã Carmen Silva Carvalho, estudiosa da doutrina espírita, é professora universitária, está conosco o nosso convite hoje para fazer aquela reflexão que toda quarta-feira nós fazemos aqui. Um assunto importante para a nossa vida. Então, nós queremos dar boas-vindas à Silvia, que é a primeira vez que ela vai falar aqui para nós, e também desejar que Jesus possa assistir a nossa palestra de hoje. Assim seja. Boa noite. Primeiro, é uma alegria estar aqui com vocês, nessa casa querida, abençoada, casa em que eu tenho o privilégio, né, de poder contar com pessoas muito queridas que daqui fazem parte. Então é uma bênção poder estar aqui hoje com vocês e para falar de um tema tão abençoado, tão gostoso, que é sobre os anjos guardiões. Alguém aí precisa de uma mãozinha amiga de vez em quando? Né? Então vamos compreender um pouco sobre esses anjos guardiões, esses espíritos protetores, familiares, simpáticos. O nosso irmão já fez a leitura do capítulo do Evangelho, das preces, e nós vamos compartilhar aqui um pouquinho a respeito do que o livro dos Espíritos nos ensina a respeito desses anjos guardiões. E aí uma coisa que tem sido muito significativa para mim, na minha jornada, eu sou espírita desde criancinha, né? Então minha mãe foi uma grande oradora espírita, uma trabalhadora incansável no bem, tenho um orgulho imenso de alguma forma poder dar continuidade nesse legado que ela nos deixou, né? Não tenho a grandeza que ela teve, mas a gente vai aprendendo na trajetória. E uma das coisas que são mais verdade para minha alma é a presença da espiritualidade. Então Jesus nos disse que nós somos fagulhas divinas. Jesus nos ensinou que existe em nós o DNA do Pai. E assim sendo, naturalmente, nós já não estaríamos jamais sozinhos, pois teríamos também em nós a presença de Deus e, consequentemente, a presença de Jesus. Mas tão maravilhoso que é o poder divino, ele ainda nos permite ter aquele irmão com um nível de evolução maior do que o nosso, para nos acolher em todo o tempo. E uma coisa que me chama sempre muito a atenção é que nós não precisamos ter uma denominação religiosa para termos uma profunda e sensível conexão com Deus. Independentemente de eu estar numa casa espírita, de eu estar numa casa umbandista, católica, protestante, se eu me colocar numa relação de intimidade com Deus, eu o sentirei todo o tempo junto de mim. Ao mesmo tempo que eu posso estar diuturnamente na igreja ou no centro, mas se eu não me sinto em unicidade com Deus, eu sempre estarei numa busca de um vazio que nada preenche. Então eu gostaria de iniciar essa nossa conversa pensando exatamente nisso, né? Quando nós somos preparados para reencarnarmos,
nem sempre é muito fácil. Nem sempre nós estaremos reencarnando numa família de amor, de unidade, de afinidade espiritual. André Luiz, nos seus vários livros, nos mostra muito isso. E em Mensageiros, ele inclusive nos mostra uma relação de um espírito que estava sendo preparado para reencarnar e que tinha no pai um grande opositor. E o trabalho que a espiritualidade teve para unir essa família com aquele pai que era um inimigo de outras vidas. Que bênção é quando nós nascemos em uma família em que nós nos sentimos parte, não apenas consanguineamente, mas naquela relação que a gente diz assim: se me permitido for, em todas as vidas que eu viver, eu quero estar nesse núcleo, porque essa é uma família espiritual também. Nem sempre é assim, Muitas vezes nós temos ajustes muito grandes dentro da nossa família, mas em nenhum momento há erros. Quem aqui assistiu o filme do Nosso Lar? Eu adoro aquela hora que o André Luiz, já resgatado na colônia Nosso Lar, vai até o local das reminiscências do passado, E ele pede para ver os arquivos dele. E não tinha nada, Só tinha a pessoa que ele tinha ajudado por intermédio de uma outra pessoa, porque não era da vontade dele, e somente aquela irmã era quem orava por ele. E aí ele diz para a recepcionista, para aquele espírito que estava lá auxiliando: tem que existir um erro, está errado isso aqui, tem que ter mais coisas sobre mim. E para mim a melhor fala do filme é exatamente essa: Senhor, aqui não há erros. Senhor, aqui não há erros. Ou seja, quando nós falamos em espíritos protetores, em anjos guardiões, em espíritos que são abonadores da nossa existência, nós estamos dizendo que muitas vezes, quando nós assumimos o compromisso de reencarnar, nós já estamos no lucro. Porque tem aqueles irmãos que não podem sequer participar desse planejamento. Ele vem involuntariamente, porque ele precisa passar por aquilo ali. Mas muitos de nós já tivemos a grande bênção de ter um reencarne planejado. E por que eu estou fazendo essa busca lá na preparação da nossa reencarnação? Para que nós saibamos que não é à toa que nosso anjo da guarda está conosco. Não é à toa que esse espírito protetor está conosco. Porque ele já estava conosco desde quando a nossa reencarnação foi desenhada pelos engenheiros espirituais. Ele, junto conosco, assina um compromisso de uma reencarnação com débitos a serem pagos e com bênçãos a serem recebidas. Quando nós vamos comprar um apartamento, por exemplo, nós precisamos ir ao cartório, não precisamos? Sim ou não? Sim. Sim? Só a gente assinando, tá bom, ou precisa ter testemunha? Nosso anjo da guarda é como que uma testemunha do nosso plano reencarnatório. E entender isso, gente, é muito importante para nós. Para que nós tenhamos clareza de que nada acontece por acaso na nossa vida.
e que nós jamais estamos sozinhos. Porque na espiritualidade não há erros. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec responde, junto com os espíritos, uma série de perguntas. E eu vou aqui trazer para a nossa melhor compreensão. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Será que existe um espírito amigo que cuida só da carne? Existe. Olha a resposta. Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, nosso mentor espiritual. Cada um vai dar um nome, O Espírito Santo de Deus que vela por nós. Esses bons espíritos, eles têm um nível de evolução muito maior do que o nosso. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, nós também estamos falando daqueles espíritos que já alcançaram na escala evolutiva a dimensão da pureza e se tornam um com Deus, nessa energia suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o caminho de todos nós também. Um dia, daqui a alguns milhares de séculos, nós poderemos alcançar a categoria de espíritos puros. Para isso nós fomos criados. Nascemos simples e ignorantes para que possamos evoluir ao longo das nossas reencarnações. É isso que a doutrina nos explica. E aí, ainda continuamos. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Essa resposta é a máxima da bondade de Deus e do amor dele por cada um de nós. Ele não nos desampara, porque existe um espírito de ordem elevada, um espírito que, se não alcançou ainda a categoria dos espíritos puros, já é um espírito de categoria superior e já nos influencia para o bem, para a transformação, para o amor. E esta é a missão dele. A missão que é como de um pai para um filho. Então, ele é um orientador da nossa encarnação. Acontece que Jesus também nos ensinou: aquele que tiver olhos para ver, veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quantas e quantas vezes nós somos guiados por esses espíritos, pelos nossos anjos da guarda, por aqueles que conosco assumiram o compromisso da nossa encarnação, espíritos abonadores da nossa existência. E eles nos fazem sonhar, e eles nos trazem intuição, e eles colocam situações à nossa frente, e nós fazemos o quê? Teimamos, desobedecemos, e depois reclamamos. Não é assim? A ordem natural? Gente, eu tinha que ter ouvido minha intuição. Eu já sei que quando meu coração fala não, eu tenho que correr, mas eu não aprendo. E é assim mesmo, gente. Irmão José, num livro que eu amo dele, chamado Orai e Vigiai,
ele tem uma lição que termina dizendo assim, eu acho isso fabuloso. Ele diz assim, a lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Vou repetir. Vou dar uma de Mário Sérgio Cortella aqui, vou repetir. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Por que será, meus irmãos, que tantas e tantas vezes nós precisamos passar pelas mesmas situações de dor, de dificuldade, de desalinho, porque nós ainda não aprendemos. E aí o que acontece? Se esse espírito protetor, desde o nascimento até a nossa morte, está conectado conosco e muitas vezes nos acompanhando por encarnações e encarnações, será que ele também pode nos abandonar em algum momento? Pode se afastar. E pode se afastar por quê? Pode se afastar por causa da nossa teimosia, por causa das nossas escolhas. Então, quando é perguntado se é voluntário ou obrigatória a missão desse espírito, e a espiritualidade nos responde que quando ele tem evolução e amorosidade, ele se envolve no processo e cuida de nós, mas também, quando não é um espírito simpático, eles podem ter uma missão e um dever. Então depende do resgate também dos nossos mentores. E é importante que nós tenhamos compreensão que quando ele se liga a uma pessoa, ele renuncia o espírito proteger outros indivíduos e ele vai dizer para nós que ele protege intimamente somente a nós. Mas que por intermédio do nosso desejo, da nossa intercessão, ele também se doa para aqueles que estão precisando. Mas ele é um companheiro constante apenas de nós. Olha a importância disso, gente, né? Eu que adoro filmes da Disney de princesa, me sinto lá com um guarda-costas o tempo todo ali me protegendo, né? E é assim na espiritualidade. Acontece que muitas vezes a gente foge deles. E a gente foge deles por pensamentos indevidos, por viciações, por buscas de energias que vão aproximar de nós espíritos que vão ser simpáticos àquela energia que nós estamos chamando para junto de nós. Porque tudo no universo se move por energia. E é importantíssimo que a gente compreenda isso. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Tadinho, já pensou? Aqueles irmãozinhos bem custosos. E o espírito protetor diz assim, né? Vou ter que ficar com esse bichinho teimoso aqui para sempre. E aí a espiritualidade diz, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas nesse caso,
outros assumem. Ou seja, nunca estaremos sozinhos. Enquanto nós estivermos conectados com o amor e o bem. Mas poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar rebelde aos conselhos? E aí, essa resposta precisa estar dentro do nosso coração. Afasta-se. Afasta-se. Quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que esse o chame. Também no filme Nosso Lar, nós vemos nitidamente os espíritos amigos o tempo todo no umbral, tentando auxiliar André Luiz, passando pelas dificuldades. Mas ele ainda não havia o chamado de volta. Até o momento em que ele não consegue mais. E ele pede socorro. E ele pede clemência. E naquele momento, a espiritualidade amiga vem socorrer. Não significa que nós estaremos sozinhos em algum tempo. Tá certo? Mas nós precisamos entender que pelo amor é que nós vamos ser guiados sempre pelos bons espíritos. E aí, em Vinha de Luz, o espírito de Chico Xavier e junto com Emmanuel, escrevem para a gente uma lembrança que é muito importante para que a gente compreenda a presença dos benfeitores espirituais. E o que nós precisamos fazer para não abrir a nossa energia para espíritos simpáticos às energias de baixo teor que estarão conosco. E ele diz assim: e sobre tudo isso, revestidos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Revestidos de caridade. Caridade aqui pode ser trocada por amor. Revestidos de amor. Isso vale para que a gente compreenda que nós precisamos de coragem para atuarmos nessa encarnação, escutando o que nos dizem os nossos espíritos familiares amigos, o nosso anjo da guarda, espírito benfeitor. Caso contrário, nós não conseguiremos andar diante das tempestades. Nós seremos vencidos por elas. Nós estamos vivendo um tempo de grande tribulação energética sobre o planeta. E é preciso, como nunca, que nós estejamos envolvidos pela armadura do amor. Não assistam, meus irmãos, filmes de terror. Não assistam esses acidentes e essas tragédias que ficam sendo veiculadas nas TVs. Evitem músicas com teor de letras de baixo calão. Evitem rodas de escárnio. Não significa que nós precisamos nos trancar dentro de casa. Eu posso participar do mundo,
Eu só não preciso trazer a sujeira do mundo para dentro da minha energia. Eu preciso saber me proteger. E eu me protejo pela armadura do amor. O espírito benfeitor pode se distanciar até que o encarnado o chame de volta. Vamos fazer as pazes nesse caminho de resgate, de elevação, cheios de espinhos. O trabalho não é fácil. Por vezes é doloroso. O caminho é cheio de tropeços. Mas na armadura do amor, como nos ensina Emmanuel e Chico Xavier, é que nós poderemos vencer. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo, é indispensável revestir a nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Então, para que os bons espíritos estejam conosco, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por muitos anos eu fui professora de evangelização, desde os 8 anos de idade. Isso seguiram-se décadas e décadas. Hoje eu já não trabalho mais na evangelização há algum tempo, mas fez parte da minha trajetória nessa encarnação por anos e anos. E existe uma coisa que sempre me ajudou a tomar decisões sobre onde ir, com quem estar e onde ficar. E isso nasceu de uma forma de eu ensinar as suas crianças. E eu quero terminar essa nossa conversa dizendo exatamente isso sobre o amor. É na nobreza de caráter, é na confiança, na benevolência, na fé. É na ciência, na penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. O amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Como saber como tecer essa túnica? Se perguntando de modo muito simples: Jesus entraria comigo nesse lugar? Jesus se sentaria nessa mesa comigo e beberia e comeria o que eu estou bebendo e comendo? Jesus assistiria comigo esse filme? Ouviria comigo essa música? Diante dessa decisão, qual seria o caminho que Jesus tomaria? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, falar o que Jesus falaria, porque esta é a manifestação dos nossos guardiões espirituais, nos lembrando constantemente que somos fagulhas divinas e somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Que esta certeza inunde os nossos corações e que nós possamos nos reconectar com a nossa essência de amor, convidando o nosso anjo guardião para fazer morada em nossas vidas, abrindo os nossos olhos para ver aquilo que vem de Deus e aquilo que me afasta dele.
tendo ouvidos para escutar, qual é a trajetória com a qual eu me comprometi ao reencarnar aqui, nesta família, com essas pessoas, no lugar que eu estou. Floresça onde Deus te plantou. E quando o outono chegar e as folhas caírem, as árvores secarem, não se entristeça tão profundamente, porque logo, logo uma nova primavera virá, porque assim é a vida. Ora nós estamos florindo, ora nós estamos podando, porque sem podas a árvore também não consegue se manter saudável e forte. E nos momentos mais difíceis, lembrem-se, o amor é o tear divino que entrelaçará a nossa vida com toda a perfeição espiritual que existe à nossa volta. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos guie nessa trajetória, nos fazendo sensíveis para a presença dos nossos guardiões espirituais. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Às vezes a gente ouve coisas que não são agradáveis. Nós tivemos na quarta-feira passada uma lição muito importante do nosso companheiro da fraternidade sem fronteiras, o Criador e tal. Ouvimos muita coisa triste. Muita coisa triste que está acontecendo no mundo. Mas hoje, como a nossa amiga aqui mesmo falou, hoje é um outro dia, né? Que estamos vendo a beleza de Deus para nós. Através dos anjos de guarda, dos espíritos protetores, que às vezes a gente nem acredita. Você acredita que teve um companheiro nosso que falou assim, se existe esse negócio de anjo protetor e anjo de guarda, o meu está perdido aí, porque ele nunca apareceu para mim. Não acredito. Né? E ela falou para a gente acreditar. Porque é assim a vontade de Deus para nós. Então, meus amigos, nós queremos agradecer, então, a nossa amiga, a Arna Silvia, que esteve aqui conosco, nos fazendo refletir, como sempre, sobre as coisas, sobre a grandeza de Deus, sobre as lições da doutrina espírita, que só fazem a gente impulsionar pelo bem. Às vezes a gente pensa assim, estou sozinho nesse mundo. Aí um fez também uma figura na cabeça dele, que ele pensava que quando está chovendo, folha de papel e folha de água vai descendo de enxurrada. Então falar, eu pareço essa folha que está descendo aí. Estou por conta da enxurrada. A enxurrada que está me levando. Não é verdade, né? Mais ou menos aqui. Então, por isso a prece, a oração, a sintonia, ao deitar, ao levantar, porque ele não dormiu, não. Né? Ele está sempre ao nosso lado, nos assistindo. E a gente não sabe a hora que vai precisar. Esse que é o importante. Então, agora nós vamos fazer o encerramento, a prece do nosso companheiro João Camargo. Meus irmãos, renderemos o nosso pensamento a Deus, mentalizamos a figura do Mestre Jesus, vamos criar as condições necessárias para que a nossa prece seja ouvida. Jesus, nos amigo, nosso modelo e guia. No encerramento dessa nossa reunião de hoje, nós agradecemos imensamente pelo teu imenso amor para conosco, que nos permitiu estar reunidos aqui nesta noite em teu nome, Jesus. Que
que vós possa continuar nos abençoando, derramando sobre nós todo o teu amor, permitindo que nós abramos o nosso coração, o nosso sentimento, para que possamos ser guiados pelos nossos guias, pelos nossos mentores, o anjo guardiões, o Fredinho, que sejamos receptivos, Jesus, e que possamos captar essas energias, esses fluidos que vêm do alto em nosso benefício, e possamos fazermos as nossas reformas íntimas, afastarmos do nosso coração, da nossa mente, todas as nossas mazelas morais que nos atrasam a marcha, e que possamos ser pessoas melhores, mais caridosas, mais solidárias no nosso dia a dia, e tenhamos sempre a sensibilidade, Jesus, de entender que o nosso próximo é o nosso irmão que está mais próximo aqui, necessitado da gente. Não precisamos de longe para que Jesus possa nos abençoar, que todos aqui possam receber as bênçãos que vieram buscar, e que possamos voltar para nossas casas com a proteção de Deus e dos nossos anjos guardiões. Em teu santo nome, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória